eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este é o meu podcast sobre amor, controle e poder nas relações parentais. É importante refletirmos, sobretudo nesse período de isolamento social, o quanto as relações humanas, de um modo geral, e em especial as relações parentais, têm sido atravessadas pelo uso da tecnologia e como o mau uso da tecnologia pode arruiná-las, agravando o mal-estar do indivíduo na dinâmica familiar e social. É desconfortável falar sobre esse assunto, porém muito necessário, porque nós vivemos o grande dilema da pós-modernidade, que tem as suas peculiaridades narcísicas, e nós, como seres humanos, temos uma espécie de ímpeto manipulador que eclode, sobretudo dentro das relações parentais. Nesse podcast, nós queremos abordar o caso específico e muito típico de uma mãe superprotetora que, não raro, disfarça o desejo de poder, isso dado por Alfred Adler, sob uma intenção de preocupação e cuidado, em especial com filhos únicos. Nós vamos refletir sobre esse assunto à luz do que Alfred Adler, Donald Winnicott, Michel Foucault e Sigmund Freud costumam abordar. Esse desejo de poder tão abordado nos estudos de Alfred Adler pode se expressar nos comportamentos mais perniciosos, não obstante aparentemente muito protetores, como por exemplo a preparação de alimentação diária dos nossos filhos, mesmo quando eles vão crescendo, impedindo que eles assumam a responsabilidade desses pequenos afazeres e tenham autonomia, por exemplo, sobre a tarefa de comer. Esse tema do poder e do controle já havia sido abordado por Freud em 1914 no seu texto Introdução ao Narcisismo, quando Freud afirma que a criança, como objeto de ternura parental, Sua Majestade o bebê, segundo ele, seria o símbolo de uma representação narcísica que satisfaz aquele que a apreende. Sobre os filhos, então, é projetada toda a perfeição não realizada pelos progenitores e impossível, traduzida geralmente nos cuidados da primeira infância e revelada como ações aparentemente naturais, atribuídas a pais responsáveis e preocupados. Nós não queremos desprezar a real intenção da preocupação e do cuidado com os filhos, mas pensar sobre quando há esse exagero, visto que, para Freud, o narcisismo ou o amor do eu é uma etapa fundamental no processo de constituição do indivíduo e estabelece que, quando ama, o sujeito ama o próprio eu realizado no plano imaginário. Então, por trás da maternidade e da paternidade, sempre há este narcisismo, assim como em qualquer outra relação. Freud afirma: o comovente amor parental, no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o narcisismo renascido dos pais, que ao se transformar em amor objetal, acaba por revelar inequivocadamente sua antiga natureza. É preciso tomar cuidado para que o nosso cuidado não seja convertido num mecanismo obsessivo de vigiar e, com isso, usar, por exemplo, a maternidade ou a paternidade como a forma de fazer com que o filho seja não apenas aquele que nós geramos e que protegemos, mas também aquele que nós manipulamos e que controlamos. De fato, é muito difícil mensurar e separar quando é amor, desvelo, e quando é efetivamente tentativa de controle e assumir o poder. Mas cada um, através de uma análise pessoal, pode chegar a essas próprias conclusões. O Winnicott, 1990, na sua célebre obra Natureza Humana, apresenta 3 funções da maternagem e define a mãe suficientemente boa como aquela que é devotada, que tem uma adaptação sensível e ativa, e a insuficientemente boa como aquela que não tem capacidade de se identificar com as necessidades do próprio filho, que substitui, portanto, as necessidades do bebê pelas próprias necessidades.
Então, a superproteção materna, além de não ser propriamente um cuidado de alteridade com o outro, mas sim consigo mesma, pode inclusive predispor a criança a certas doenças psicossomáticas, e o Winnicott aponta como exemplo a asma. Assim, nós vemos que muitas vezes a parte do sucesso dos filhos é também encarado como sucesso pelos próprios pais, o que traduz, grosso modo, uma estrutura que não é exatamente um gênio forte, mas uma estrutura emocional muitas vezes fragilizada, que nos casos mais graves de narcisismo patológico apresenta inclusive uma espécie de manipulação. Winnicott afirma ainda: é necessário compreender o impacto sobre a criança do inconsciente reprimido por baixo da superproteção compulsiva da mãe. Ou seja, é preciso dar espaço aos filhos para que eles possam se desenvolver psicologicamente independentes, a fim de que o mecanismo de estímulo-resposta não seja deturpado, para que o mecanismo de defesa tão relacionado ao ego e à formação da personalidade possa ser desenvolvido a contento. Se, a pretexto de proteger, o cuidador tolhe o sujeito a viver livremente, ele age em prejuízo da normalidade psíquica. É por isso que Adler, em 1931, sintetiza bem a ideia dizendo: o maior perigo na minha vida é quando alguém me restringe e impede meu livre desenvolvimento. Então, como organismo humano, poderíamos pensar, vive num ambiente patogênico cheio de micro-organismos que promovem estímulos à imunidade natural, a qual é a resposta de equilíbrio orgânico. Psicologicamente, o desenvolvimento emocional sadio também precisa de estímulos reais para desenvolver os mecanismos de defesa emocionais e, por que não, também as resistências. Por isso, o uso desmesurado de uma espécie de proteção artificial pelos atos reiterados dos pais e mães que não deixam faltar absolutamente nada aos seus filhos, acaba atrofiando tais possibilidades de defesa. Esse discurso não é uma apologia ao abandono, mas é dar espaço para que o sujeito tenha tempo e condições de fazer as suas próprias representações. E então, nós poderíamos pensar em Foucault, quando, em 1987, no contexto da vigilância hierárquica, vai falar sobre essa vigilância obscura que vê sem ser vista e que é, portanto, a configuração de um poder discreto, operador de um adestramento. Aqui nós estamos falando do panóptico de Bentham. De uma forma muito objetiva e clara, nós poderíamos dizer que Foucault, na sua obra, aborda a estrutura das prisões e também dos colégios. Então, ele abre precedentes para que nós possamos pensar: será que o monitoramento reiterado daquilo que os nossos filhos veem, até que ponto isso é cuidado e preocupação com o que eles têm visto, com quem eles têm andado, e até que ponto é um controle absoluto de vigilância coercitiva, a fim de que eles sejam adestrados de acordo com o nosso próprio desejo. Cada um vai responder por si. O fato é que ninguém aguenta por muito tempo viver sob um rígido controle e disciplina, que estão inevitavelmente na contramão do amor. Assim, é natural a resposta do sujeito oprimido de libertar-se, em geral pela violência, e abandonar o opressor. Então, nós precisamos pensar sobre como conferir a liberdade com responsabilidade, educar com amor, conciliando sempre o sim e o não, com o propósito de preservar a autonomia do sujeito, especialmente quando nós falamos dos nossos próprios filhos. Esse foi o meu podcast sobre amor, controle e poder nas relações parentais. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista. Você encontra este e outros podcasts no meu site www.youtube.com/Patrícia Lins de Paula, bem como outras abordagens psicanalíticas. O artigo completo está no meu site patricialins.org. Então eu te vejo na próxima. Obrigado e até lá.